eles trabalhavam amarrado, apanhando, e alguns deles dormiam até amarrado. Eles às vezes com medo de fugir, dormiam amarrado, né? Inclusive, tem até um sinal deles, do serviço deles, dos escravos. Ali, no Mundo Zé de Ruca, para cima ali, tem lá numa rocha lá de uma pedra, lá tem serviço deles lá, um rio lá numa pedra lá que deve ter mais ou menos uns 4 metros de altura. E o rio passava embaixo no fundo, e o que ainda aproveitou desse rio ainda, tirou água do moinheiro, né? Eles cortaram a pedra e fizeram o rio dentro da pedra. Dentro da pedra. É. O serviço deles aí. Eles trabalhavam durante o dia, eles trabalhavam, comiam um prato de comida que tinha que valer para o dia todo. Sem caçar, sem nada. Eu já vi muitas fotografias dos escravos. A pena que nós também fomos escravos também. Nós já fomos também, somos até hoje, né? Papai que é. Porque o homem trabalha aqui é mixaria, a mulher é mixaria, né? É assim, gastar, imagina bem, que aí nem não pode falar que eu tenho tudo na minha casa, não pode falar que tem, porque se falar que tem de tudo, tem que apresentar tudo. Tudo não pode apresentar. Não tem. Já vi falar nas comunidades quilombolas, mas praticamente eu não conheço. De pouco tempo para cá, é que a gente já está tomando conhecimento, está começando a aprender, né? O significado dela, o direito que depois de organizado que vai vir, né? Mas praticamente falar que eu já conheço ela montada, não conheço. A comunidade quilombola, quando diz, no final das contas, aparece até recurso na comunidade, né? Toda a vida, quando diz, foi uma pessoa muito esforçada, muito trabalhador. Os fazendeiros só podiam com ração, coitado dos quilombos, né? Nem só era dele, alguns talvez tinham um quinhãozinho só para acampar ali, para morar, mas muitos nem tinham, né? Fugia para ali para poder ficar livre daquelas dificuldades que eles passaram em outras terras, né? Eu lembro que há anos meu pai ainda contava uma história de diz que uma roda de navalha, tinha num lugar chamado Cubas, que diz que o negro trabalhava o dia inteiro, se ele não fizesse qualquer que ele fizesse, ele não trabalhava do jeito que o senhor queria, ele ia para a roda de navalha. Ali ele tinha que rodar na roda ali, picar ele ficava todo retado de navalha e depois banhar com a consada de navalha, ainda para poder melhorar a situação, né? Era bem judiado, né? Isso aí. Vi falar dos escravos. Vi falar, mas não conhecia, né? Aí falar neles, porque tem alguns aí que é meio escravo. O Maria Moisés é meio escravidão. Ela morreu com 120 anos, ué. Quando ela morreu, eu estava 100 anos mais ou menos, que tinha acabado com o tempo de escravidão, tinha acabado com ele. Porque quando ela morreu, eu já tinha acabado com ele. Tinha fechado 100 anos e estabeleceu a escravidão. O que eles falavam, né? Escravidão via apanhando, né? Entrando na correia, fez de noite no tronco. Diz que era, que a gente de noite no tronco apanhando e não tinha comida para eles comer. Passava sede, passava fome, tinha os horários marcados. Se não trabalhasse, o chicote não estava em cima. O chicote comia em cima e eles tinham que trabalhar. Não podia sair, ficar tudo segurado. Vi contar essas histórias. Eram comunidades assim reunidas que celebravam tradições, mitos, muita cultura. É a questão dos costumes negros mesmo, que está enraizado até na própria alimentação nossa, né? Tem a feijoada, né? Tem a farofa, muita coisa assim, mistura de miúdos de galinha, de porco, né? Que faziam. Questão da carne de porco, os pratos feitos com carne de porco, linguiça, essas coisas todas. Aqui não tinha específico assim, determinado, né, a comunidade quilombo, né? Isso vem surgindo depois de um tempo para cá, né? A pessoa não tinha assim a noção nem o que era
quilombo, local de refúgio. Eram pessoas que viviam como dentro da comunidade dos fazendeiros, né? Desenvolviam as suas habilidades, mas dentro das fazendas mesmo, trabalhando como servos ali. Escravos é um povo assim que não dá para esquecer, né? Sofreram bastante, mas através deles hoje a cultura vem levantando cada vez mais esses trabalhos aí, né? Se não fossem eles, aí não tinha tanta história assim. Trabalharam, deram sangue e muitas vezes não foram valorizados como deviam, né? Sabe mais ou menos assim, como começou a comunidade aqui? Aqui na região de Buraco, que tudo é comunidade, quase ligado de Três Barras mesmo, né? Tinha um velho aqui chamado Federico, se tratava de Federico do Buraco. É o início dele quando eles vieram para aqui, eles vieram de outra região para aqui. Então eles moravam nessa comunidadezinha de Buraco e vieram para, quando diz, trabalhar mesmo casou nessa região e ficou morando aí, trabalhando, trabalhava para eles mesmos, trabalhava para os amigos aí, ajudando um e outro. E aí eles foi construindo família e foi crescendo, a comunidade foi crescendo também. No final. Os primeiros moradores que vieram para cá foi meu tio, João Baiana, Federico e Olimpo Pereira da Silva, que era meu pai. Esses daí foram os primeiros que veio para cá. Eles venderam um pedacinho que eles tinham, lá pro lado da onça, vocês estão aqui pro lado aí, está com o domínio, pro lado aí. Eles venderam lá e compraram aqui, né? Compraram aqui. Os primeiros moradores que a gente já lembra era o seu Federico ali do Buraco, né? Tem o meu avô Zé Gomes, minha avó Idalina, né? Tem a minha avó Madalena ali, que a gente tá de mãe de cima, né? Aí vem o Jeco também lá de cima, que a gente conheceu ele também muito, né? A comunidade era de um difícil acesso, né? A gente para trabalhar a gente tinha que sair para longe. A gente saía de manhã, chegava sempre dentado da noite, né? De tanta dificuldade que trabalhava longe, a volta, trazia um fechinho de lenha na cacunda ainda, né? Igreja católica tem uma pedra lá perto da igreja que conta a história, a primeira pedra que chegou para a construção da igreja aqui. Eram poucos moradores, né? À medida que vai crescendo as famílias, aí a gente nota que vai se enlarguecendo, né? A questão do município vai crescendo aos poucos, né? É uma história marcada pelas dificuldades, falta de acesso a transportes, falta de acesso à luz elétrica, né? Então tudo isso eu vejo assim como dificuldades naquela época, né? Eu me lembro que a gente não tinha estrada de rodagem aqui, não tinha como transporte quase nenhum aqui, a gente ia para a escola a pé, lá embaixo tinha um córrego, não tinha ponte, então precisava do sincero atravessar a gente no córrego, né, quando chovia. Assim, quando chovia menos dava para passar, né? Agora quando não, até que foram construída aquela ponte lá como melhoria, né? Mas era bem difícil. Em que as pessoas aqui trabalhavam? Qual era a ocupação dela? Trabalhava com capina, lavoura de café, né? No caso tinha que ir lá para o Zé Miguel, plantação de milho, feijão. E depois apareceu também o Ricardo aí, né? E outros fazendeiros aí também, né? Que veio com a cultura da cachaça e até hoje tem ainda essas fazendas aí que mantém o trabalho aqui para as pessoas. Lá eu era plantando arroz, plantando milho mesmo, né?
E para ganhar o pão de cada dia, eu saía cortando madeira no mato, né? Ganhar o pão de cada dia, naquele tempo não era proibido, né? Aqui o serviço sempre toda a vida foi o serviço de cuidar de roça mesmo, dessa plantação mesmo. Era milho, feijão, canavial, mandioca, cana, café, tudo só lavoura de costura mesmo, né? Ainda existe muitos trabalhando, vai caçar o recurso fora, porque ele precisa ganhar o dinheiro, precisa cuidar, manter a vida dele. Não acha dentro do lugar, o recurso é pequeno, é pouco. Marmar para poder fazer para comer. Conforme estou aqui mexendo com essa rocinha, plantando cuidando dessa roça. Só que é para manter a vida e a família, né? E algumas galinhas, uns porquinhos que tem para se alimentar, né? Para comércio não dá, né? Ele mexia na roça, o sustento era isso. Meu pai me lembra, não saiu trabalhar mais ele, para comprar meia libra de toicinho. Hoje não sabe o que é meia libra de toicinho. Meia libra, tem uma libra. Saí para comprar, aí nós saímos para ajudar ele, né? Levava o saquinho para trazer o fubazinho, um prato de fubá, trazer de um lado, para poder manter nós. Feijão, a meio quilinho de feijão, para nós comer. Quando um tio tem que comer, minha mãe cozinhava banana verde para nós comer, fazia a sopa para nós comer. Tinha aqui a festa de São Sebastião, que geralmente é comemorado no dia 20 de janeiro, né? Mas aqui não tinha data assim certa. Cada festeiro decidia quando ia fazer a festa, né? São Sebastião, Menino Jesus, Nossa Senhora do Rosário. Do Rosário é falada que é a festa dos negros, comemora os negros. A festa do Rosário, há mais tempo, ela era muito boa. De noite, com a levantação da bandeira, a bandeira. Depois, no outro dia, tinha a missa cedo, de tarde, que era a procissão. A festa do Rosário aqui é celebrada, né, para homenagear Nossa Senhora do Rosário, que tem também essa tradição negra, né, que traz os grupos culturais como marujada, questão do caboclo, às vezes já tiveram aqui alguns, né? E assim, tinha a questão da missa, a questão do folclore inserido ali, levantação do mastro, então tinha reza do terço, outras orações que eram feitas também, e ali tinha um cortejo que celebrava a época da escravidão também, onde tem a questão da presença do rei e da rainha, das damas, do próprio reinado, né, que vem trazendo aquela cultura ali. A marujada, que era muito preferida por todos. Inclusive meu avô era o chefe da marujada, né? Como é que é o nome do seu avô? É José Gomes. José Gomes. Isso. Aí depois meu pai também passou a ser chefe da marujada, depois Do Zé Gomes passou pro Zé Gominho. passou por Zé Gominho. Aí eles vestiam de branco, punham um capacete com os espelhos assim na cabeça. Eles iam buscar os reis na casa deles, traziam até a igreja, né? Eles ficavam na porta da igreja cantando, dançando, em homenagem à festa daquele dia, aquela santa, né? É 3 mestres. Um na frente, contra-mestre e mestre piloto. E era assim, tudo de capacete, o instrumento. Era uma caixa de um lado, outro do outro, uma sanfona no meio, viola de um lado e outro, cavaquinho de um lado e outro. 4 instrumentos de corda, 2 caixas, mais um pandeiro. Com os pandeirinhos de pau, tchaca, o trem comendo quente. Não tinha coisa melhor, era isso. Viva a coroa do imperador. Aí era a música de entregar a coroa. Agora, chamando a rainha, aí tinha que chamar Rainha Nova. É Rainha Nova. Deus amor, Deus amor. Foi um grande sentimento, eu tenho pesar de te deixar. Assim que eles cantavam. Existia catopê. Catopê era uma festa que eles faziam na festa de cruzeiro. Fazia 3 de maio, fazia a festa do cruzeiro, então tinha ali que cortava a noite inteira, né? Isso, cortava a noite inteira dando cotopê. O nosso amigo, o Ito aí, lembra? Que tinha os companheiros lá de vindo tabuleiro pra cá também, né, Ito? Em que ia fazer a festa aqui em 3 barras aqui, era a noite inteirinha,
Quando dizia que a questão era canjica, o quentão e o pau quebrava, né? O pé é 2 tocos de pau, você não lembra não? Aí é 2, né? Tem um toco de pau assim, aqui em cima é um bojo com couro em cima. Tem um macho fêmea, você bate, aí o povo fervia dançando. É mulher, é homem, aí o povo dançava mesmo. Tá divertindo. Não tinha briga, não tinha nada não. Como era a dança? Era sozinho? A dança sozinho, só pulando. Um pulava pra lá, pulava pra cá, e só o suor tá descendo e o pau comendo. Eles ficavam dançando com o tropê. Tinha o batuque mesmo. A batuque, as palavras é dançar moda, dançar batuque. Aí o batuque mesmo, tem frigia. Aí comia a noite inteira. E o batuque era como? Aí é 2, né? É igual tá hoje, é um casal. Não, não precisa ser velho, precisa ser novo, é um com homem, mulher com mulher, o pau tá quebrando. E o povo dançando, gostoso é isso, tu. O que você sabe sobre o grupo? O grupo Serenata também era muito importante. Eu pelo menos já. O pessoal saía assim, tocando pandeiro, sanfona. Fui para as casas assim, acordando o pessoal de madrugada, era muito divertido, né? Acordar o pessoal. Então só tem que o pessoal não levantar, não ficar lá com as portas fechadas escutando aquelas musiquinhas preciosas, né? Agora aqui, e sobre os pisquinhos, Manolzinho? Sobre os pisquinhos, meu pai contava muito desses pisquinhos que eles faziam, né? Inclusive pro meu pai, eles fizeram uma vez um pisquinho, né? E, tinha o Nico, eles fizeram um pisquinho para ele da goiaba, né? Que esse aí para vender goiaba, aí disse que não tinha uma. Chegava e perguntava ele assim, moço, que horas são? Lá em Conceição, né? Ele falava assim, não estou a par. Só vendo goiaba branca, se quiser 10 por um tostão. Não, não estou a parte, outras ocupações. Se quiser é 10 por um tostão. Era um texto, né, que era escrito, nunca era revelado. A gente mais ou menos imagina quem poderia ser que fazia isso, eles não revelavam quem era. Acontecia um fato na vida das pessoas, então no outro dia eles jogavam aquele texto nas encruzilhadas que alguém pegasse e lesse. E aquilo ia passando de mão em mão, cada um lia, né, tiravam uma conclusão, uns ficavam felizes, outros não. A questão da presença dessa pessoa, assim, com tanta capacidade de interpretação da realidade, né? Como que era escrito? Como que eram esses textos? Em prosa e verso, é todo rimado. Imagina o seu Geraldo de Oliveira, seu Jeco, é uma pessoa assim fantástica, mas infelizmente ele faleceu e deixou uma história muito grande pra gente, né? Ele é uma pessoa que, além de amigo, é uma pessoa assim, pela idade dele, ele era um pai muito exemplar, né? A família toda tem assim um exemplo muito grande. A gente, como amigo dele também, a gente tem assim muitas boas lembranças dele, porque é uma pessoa que interessava muito pela leitura, entendia de todos os assuntos. É claro que se você chegasse com assunto sobre religião, ele debatia. Se você chegasse com outro assunto sobre futebol, ele também sabia debater. Então era uma pessoa assim muito culta mesmo, né? Tinha assim material, muito material que ajudava várias pessoas, né? Eu vejo assim que foi uma pessoa assim que marcou mesmo a história daqui. Chegamos aqui. Eu não estava assim, esperando passar uma chuva, né? Terra dos outros, casa dos outros. Ia dando escola, perdeu a escola no princípio do ano, em agosto nós viemos aqui. E aqui, estou quieto até hoje.